quadro Gustavo Siqueira. Bom dia, Pereira, bom dia, Pancho. E como toda sexta-feira, a gente traz convidados especiais que marcaram a história da Oktoberfest, porque o melhor mix do Brasil está conectado aí com a maior Oktoberfest das Américas. E hoje a gente tem o prazer de receber dois convidados super especiais. Norberto Metti, que comandou a festa durante 12 anos, Lília Ribeiro, que além do trabalho aí fenomenal que fez na Vila Germânica, há 27 anos coordenou os desfiles da festa. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer conversarmos com você, com a Mix, e com o público, evidentemente, e especialmente falamos de Oktoberfest. Que bacana. Conta pra gente como é que foi entrar, assumir o Parque Vila Germânica e ver que tinha uma responsabilidade tamanha que era comandar aí uma das maiores Oktoberfests do mundo. Olha, realmente foi uma oportunidade espetacular que me foi dada pelo ex-prefeito Renato Viana, porque eu tinha, de certa forma, uma ligação com o turismo. O meu primeiro emprego formal, porque eu comecei a trabalhar com 12 anos e até os 14, portanto era informal, não podia, né? A partir dos 14 anos, o meu primeiro emprego foi o Grande Hotel Blumenau. O Grande Hotel Blumenau inaugurou em 1962 e eu estava trabalhando lá com 12 anos. E aí fiquei até os 16, 17 anos, fiquei trabalhando. Então tinha uma ligação com o turismo bastante estreita. Quando o Renato Viana ganhou as eleições, ele me convidou para ser o financeiro dele, Secretaria de Finanças, porque eu era o financeiro da Telesc. E eu não aceitei, eu não quis aceitar, eu tinha recém passado por um problema sério com o Beck, do qual eu tinha sido diretor financeiro também. Imagina ser diretor financeiro de um clube de futebol. E aí o Renato Viana falou, tá, então eu lembro de ti no Grande Hotel e eu vou te colocar como secretário de turismo. Eu fui secretário de 93 a 96 e o Adolfo que também já tinha sido secretário de turismo do Blumenau, foi chamado para ser presidente da Proeb. E aí, a partir de 93, eu e o Adolfo fizemos uma dobradinha, que durou pouco, durou 2 anos, porque depois o Adolfo foi para Santur, e eu assumi o cargo também de presidente da Proeb. Foi um desafio porque eu gostava muito da Oktober, eu já divulgava a Oktober, como blumenauense, eu divulgava muito a Oktober, mas eu não tinha tido a experiência de organizar um grande evento. Eu já realizava eventos pequenos, menores, por exemplo, no Aeroclube, onde por longo tempo eu fiquei lá no Ícaros do Vale, como paraquedista, e também no Aeroclube, a gente fazia eventos com frequência, mas uma festa do tamanho da Oktober, não. E, na verdade, passei a ter um grande aprendizado. Tá? Nunca esqueço que quando eu e o Adolfo começamos, o falecido Horácio Brown, que parece que tinham prometido para ele a Secretaria de Turismo, escreveu no jornal, agora o turismo em Blumenau vai deslanchar, porque tem um carregador de mala, um office boy de hotel trabalhando como secretário, e um garçom da churrascaria Palmital trabalhando como presidente da Proeb. Então, eu diria que essa ironia do Horácio talvez tenha nos servido como estímulo para mostrar que a gente podia fazer um grande trabalho. Guilherme, 27 anos coordenando os desfiles, que com certeza faz parte da alma da Oktoberfest, o desfile, né? Conta pra gente como é que foi o início e como é que foi a evolução do desfile como é hoje. Sim, na realidade, desses 27 anos, né, nós sempre fizemos a coordenação mesmo, foi já na época quando o Norberto me convidou em 2006, né? Mas anteriormente a isso, em 2006, 1986, quando eu comecei, nós éramos em 4 coordenadores, né? O Schweier, o Schlemper, eu e tinha o Kremer também. Então, esses 4 é que sempre decidiam tudo, né? E o bacana, como disse o Norberto, a história dele, eu falo de que muita coisa que vem da organização da área da educação física, na qual eu sou profissional, é que me deu essa bagagem, essa organização, essa disciplina. Porque uma das coisas bacanas do desfile é isso, né? A gente sempre cuidou com detalhes, por quê? Porque a tradição, ela existe, a vibração de todos os grupos é enorme, imagina para esse ano então, mas existia disciplina. E comparar hoje, organizar, com o que nós fazíamos lá em 1996, é bárbaro, porque para a gente colocar os desfiles na rua tinha que ter um planejamento. Então, não tinha computador, né? Não existia essa máquina engenhosa, né? Então, era tudo com papelzinhos amarelos, verde, vermelho, cada um identificando se era grupo folclórico, banda, clubes de caça e tiro e outros convidados, para fazer a montagem desse desfile. E aí, meu amigo, era tudo no caderno
e no cartãozinho. Muito bacana. Então, toda essa história que existe por trás, a coordenação, sim, depois de 2006 é que veio, né, com a responsabilidade para mim, mas nós sempre fomos um grande grupo e que sempre decidiu tudo, independente do Parque Vila Germânica, porque tem que lembrar que antes, no começo do desfile, existia o apoio, os primeiros do Beto Carreiro, né? E eles falavam muito em Banco do Brasil, que eram os coordenadores. Mas não, na realidade, o Banco do Brasil se chamava duas pessoas, que é o Carlos Augusto Schlemper e o Luiz Faier, que faziam parte do Banco do Brasil e que traziam pessoas de lá, né, para colaborar, para ser voluntários. E aí foi crescendo, a história foi se tornando cada vez mais forte e a gente sabe, Norberto é consciente disso e todos, acredito, todos os presidentes e secretários que passaram, de que o desfile é sim a atração maior que leva, o carro-chefe que leva ao Oktoberfest. Com certeza. Norberto, vamos falar de perrengue. Conta pra gente alguns desafios, algumas coisas engraçadas esses 12 anos aí comandando a festa. Cara, você me pega de surpresa, porque eu não sou muito bom nessa de lembrar essas coisas, mas nós certamente tivemos muitos problemas na Ele botou nós em muitas. Muitas, Sério? sim. A gente sempre tentou fazer inovações. Eu aprendi na realização de eventos, na organização de eventos, e não só na organização de eventos. Eu, quando fui gerente da Telesc, eu passei por muito treinamento. Quando eu disse há pouco que eu divulgava o Oktoberfest antes de ter vindo para cá, para a Vila Germânica, a cada curso que eu ia de marketing lá em Recife ou em Brasília, onde tinha os Centros Nacionais de Telecomunicações, eu nunca deixei de levar 2 canecos para sortear entre os meus colegas de sala, porque a gente gostava disso. Blumenau, a Oktoberfest era um orgulho para Blumenau, né? E continua sendo, evidentemente. Então, eu já fazia isso e aprendi que a gente tem que inovar frequentemente, que qualquer evento que se faça é um produto. E é igual um outro produto. Repito insistentemente a ideia da camisa. Agora mesmo eu estive conversando com o pessoal que faz a Festa Itália e disse para ele, gente, se você fabricar a mesma camisa há 20 anos, ninguém mais vai comprar essa camisa, cara. Então precisa mudar frequentemente. E eu sempre tomei isso, e a Lilian sabe, como uma preocupação prioritária. Então, a cada ano, nos últimos anos que eu passei por aqui, um ano a gente modificou toda a pintura das casas, no outro ano saiu esse projeto aqui, no outro ano criamos o Biergarten, no outro ano, enfim, sempre desafios. Você tem que inovar. E lá em 95, a gratuidade do traje típico eu criei em 95. Quando eu assumi pela primeira vez a festa sozinho, a primeira coisa que eu fiz foi criar a gratuidade do traje típico, porque deu um colorido extraordinário para a festa e mais, criou um sem número de novos empregos na cidade. Naquela época só tinham 2 ou 3 pessoas que fabricavam trajes típicos, hoje tem mais de 10. Tá? Então, e assim a gente frequentemente inovava. Isso, cada inovação dessa era um desafio, porque há uma tendência natural do ser humano a ser resistente a mudanças. E isso, a Lilian sabe quantas vezes eu dizia, mas Lilian, esse desfile está igual, muda esse desfile, pelo amor de Deus. Aí a Lilian tirava a bandeira daqui e botava lá, digo, mas não mudou, Lilian, a bandeira continua. E assim, com relação a todas as ações. Agora, nós tivemos grandes problemas também. Eu lembro de uma das edições em que nós, no Biergarten, e essa foi a que talvez me causou a maior preocupação, um montador de tendas me trouxe um projeto, nós já estávamos fazendo o Biergarten na frente, onde hoje está o setor 4, e um montador de tendas me trouxe uma tenda que ele tinha fabricado para fazer o Biergarten. Uma tenda belíssima, muito bem, passei ele para o pessoal de decoração, o pessoal de decoração contratou o cidadão, e a tenda, quando começou a ser montada, nós vimos que ela tinha problema técnico, de estrutura. O engenheiro Valfredo Balistieri, que era o chefe que era o responsável pela área de segurança, me alertou, várias pessoas me alertaram, e nós começamos a entrar num estresse enorme, porque a festa faltavam 5 dias para começar, o Biergarten estava sendo vendido para fornecedores, já tinha patrocínios, quer dizer, não podia deixar de ser feito, e a tenda que estava sendo montada não tinha mais como ser demolida e buscar um outro fornecedor. Portanto, estávamos realmente muito apreensivos. Passamos rezando, eu e o Valfredo Balistieri, os 18 dias da festa. E no dia seguinte, quando terminou a festa, a tenda ruiu. Lembra disso? Foi. A tenda ruiu. Eu estava em Gramado. Ficou para a história, né? A festa terminou, eu fui para Gramado ver o evento de lá, conhecer o evento de lá, e me telefonaram dizendo, olha, a tenda do cidadão ruiu.
Tá? Foi o mesmo que depois ruiu aqui na frente, na rua Alberto Stein, recentemente também houve um caso desse. Caiu em cima de um carro, é o mesmo fornecedor. Tá? Então, tem episódios como esse e como tantos outros. Agora, também tem, evidentemente, episódios muito bons, em que você lembra com muita saudade até, né? Mas a história aí é longa, vai faltar programa. Vou contar 12 minutos. Uma história que eu não posso deixar de contar, porque ele mesmo sempre foi, eu falo, com todo respeito, aproveito hoje aqui no teu programa, ele é o meu ídolo mesmo, porque é um cara que eu confio até hoje, a gente é grandes amigos, né? Cada um está com a sua empresa de eventos, mas nós estamos sempre juntos, conversamos até hoje. É um grande aprendizagem para mim, foi um professor, mas tem uma história que esse cidadão aí, ele inventou de botar as bilheterias espalhadas. Foi quando veio essa história de botar a bilheteria espalhada. E ele botou bilheteria lá do outro lado do Galegão, pensa, sem utilizar aquela área, né? E, claro, com todo o monitoramento de guarda de trânsito, de segurança. E as pessoas, elas são tão diretas naquilo que elas fazem todo ano, como ele sempre fala, que elas vinham direto para a entrada daqui para comprar ingresso. E a gente tinha que dizer que eles podiam comprar lá do lado de lá, do Galegão, ou ali próximo também, aquela primeira área lá. Foi quando botaram palhaço pra falar que tinha... Não só palhaço. Aí, vamos contratar palhaço, vamos contratar não sei o quê. E aí, o que foi? Pegamos uma dessa escada grande e alta da Polícia Militar, que fica, arranjamos um megafone, e era 1h da manhã, 2h da manhã, eu e o Anco berrando naquele megafone, vem pra esse lado, o palhaço lá, e um monte de palhaço em cima disso aí, chamando pro outro lado. Esse mico, ele fez a gente passar. Mas eu tenho uma história mais legal, que ela vai lembrar agora. Elas organizavam o concurso das rainhas, como durante um bom tempo, deixei com elas isso. E houve um ano, inclusive, que nós tivemos mais de 100 candidatas, né? Tivemos que fazer triagem, né? Mas houve um ano em que elas vieram me avisar que as candidatas estavam selecionadas e tiveram que desclassificar uma. E aí eu perguntei por que tinha sido desclassificada, elas me disseram que a garota já tinha pousado para Playboy. Ah, eu fiquei possesso. Digo, mas como é que você me desclassifica uma moça dessa? Você imagina se essa moça ganha a eleição? Não pode poder posada. Você imagina se uma moça dessa ganha para rainha e a Playboy fica sabendo. Nós vamos ter uma mídia enorme, gratuita, espontânea. E ela dizendo, não, mas não pode. Eu quase fui demitida. Porque... E a outra vez eu falei, por que a rainha tem que ter 21 anos no máximo, 18 anos no máximo? Por que a rainha da Inglaterra tem mais de 50? Não pode ser uma pessoa com mais de 50. Elas ficavam bravas comigo com essa... Gente, obrigado pela participação. Parabéns por esse carinho, o amor que vocês têm pela festa e essa trajetória toda. Que eu acho que Blumenau, todo mundo é grato que vocês fizeram pela cidade. E vou marcar mais vezes aqui, com certeza. Não, obrigado por ter lembrado da gente. E queira ou não, fez parte da história. Muito Legal. Obrigado. Valeu. E a gente tem muita história para contar. Mas vai longe. Vamos fazer um livro das histórias da Oktoberfest. Bom dia, Ponte. Bom dia, Alexandre Pereira. Agora é com vocês ao vivo, então. Jornal da Mix. Jornal da Mix.